Nem tudo na vida é exatamente como parece. Será se realmente vale a pena ser músico? Por isso, essas são as vantagens e desvantagens em ser músico. Eu sou Israel Brasil e se esse tema te chamou a atenção, se inscreva no canal aqui agora e sem enrolação, bora pro vídeo. Trabalhar com o que ama não é porque é trabalho que tem que ser ruim, né? Já vi muitas pessoas me dizendo que queria aprender a tocar um instrumento por hobby ou porque queria tocar a música da banda favorita. Ou seja, algo que te dá um sentimento de prazer, um sentimento de realização. A nível profissional não é diferente. Na verdade, quanto mais você evolui naquilo que você faz, maior é esse sentimento. Ótima renda! Trabalhar com música é um leque de possibilidades, porque você não está preso nem a um valor fixo e nem a uma fonte de renda. Um músico pode ter várias rendas fazendo shows, dando aulas, patrocínios de marcas, freelancer, gravações em DVDs, gravações em estúdios, redes sociais, ou seja, são muitas possibilidades. Viagens. Outra coisa boa é como esse trabalho é flexível e até onde pode te levar. Quem não gosta de conhecer novos lugares, né? Às vezes a gente passa a vida trabalhando para ter um dinheiro para conseguir viajar. A música, uma hora ou outra, acaba te levando para algum lugar novo. Networking. Nesse caso, você é sua própria empresa. E com o tempo você cria uma imagem de quem você é, de chegar num lugar e não precisar de apresentação. Isso te dá reconhecimento e respeito. Sem contar que nesse meio você conhece muitas pessoas novas, músicos, artistas, produtores, e é daí que vem as oportunidades. Produtividade e disciplina. Talvez você nem percebe, mas estar envolvido na música melhora em outras áreas também, como aumentar o foco. Principalmente falando do instrumental, ajuda o seu cérebro a bloquear distrações, melhora a sua produtividade, ajuda na disciplina, porque depois de uma rotina frequente, você não luta mais contra o seu cérebro, porque ele já se adaptou àquilo. Aumenta a motivação e ajuda a diminuir a ansiedade também. Saúde. Tocar um instrumento ativa várias áreas do seu cérebro ao mesmo tempo. Isso te influencia a memorizar padrões mais rápido, melhora sua memória a curto e a longo prazo. E até em ter facilidade em aprender outras coisas fora da música. E outra coisa, a sua mente fica muito afiada, principalmente para quem toca bateria, pela quantidade de coisas que você tem que executar simultaneamente. Coordenação entre mãos e pés, manter o tempo, ali o metrônomo interno, e se ouvir tocando. Também melhora a neuroplasticidade do seu cérebro, que é a capacidade de se adaptar. Também estimula a criatividade e o raciocínio lógico. Como se isso tudo não fosse o suficiente, se o seu caso for bateria, funciona até como um exercício físico. E saúde ali para o coração também. Comunicação. Como se diz, a música é um outro idioma. Você pode colocar ali numa sala vários músicos, um asiático, um africano, um mexicano, um japonês e um brasileiro, que na música todo mundo vão se entender. E isso tem uma certa vantagem. Não tem aquele tipo de pessoa que ela é introvertida, ela não se comunica bem, ela tem dificuldade de falar com as pessoas. O instrumento, em algumas ocasiões, acaba sendo um tipo de escape. O instrumento te traz uma certa segurança. E com o tempo você acaba melhorando esse aspecto. Você se comunica melhor, você fala bem com as pessoas. E na música, ter uma comunicação boa é essencial. Porque como eu disse agora há pouco, sobre networking, você é sua própria empresa. Reconhecimento. Música chama a atenção naturalmente. As pessoas se lembram de você. E anote isso que eu vou dizer. Quem toca bem se destaca fácil. As pessoas associam você ao seu talento. Isso vira uma referência ao lembrar de você. Quando alguém vê você tocando bem, gera uma conexão espontânea. Surge admiração imediata. Você ganha validação e respeito. E com o tempo, autoridade no assunto. Pessoas te procuram para ter uma orientação, te chamam para tocar junto com elas. Seu nome ganha peso no meio musical. E nisso, quando você é reconhecido, surgem oportunidades, parcerias, trabalhos, projetos, reconhecimento vira moeda. Mas, como nem tudo são flores, tem as desvantagens. Mas antes, se você está curtindo até aqui, já deixa o seu like aqui no canal, beleza? Bora lá! Instabilidade financeira. Diferente de ganhar um salário fixo, você pode ganhar bem no mês, mas no outro não ter nenhum projeto rolando, nenhum show para fazer, nenhuma play para tocar. É aí que, além de bom músico, você tem que saber administrar bem o seu dinheiro também. Seu ganho depende de fatores que você nem sempre controla.
Você fica dependente do algoritmo. Plataformas ajudam no reconhecimento, mas não garantem renda estável. Você também precisa estar sempre investindo. Equipamentos, manutenção, produção de conteúdo e por aí vai. Rotina desregulada. A maioria dos trabalhos acontecem à noite, seja em bar ou shows, ou às vezes viagens que não é longe, mas também não é perto. Então junta todo mundo e vai de carro mesmo. Aí às vezes ou você sai muito cedo para chegar cedo, ou você sai um dia antes e passa a noite na estrada. E isso acaba sendo bem puxado. O sono também acaba sendo afetado porque você tem uma rotina diferente, ou dorme pouco, ou em horários diferentes todos os dias. E isso pode acabar te levando a ter cansaço físico constante. E quando um dia é muito puxado, o rendimento no outro dia pode ser bem menor. E com a rotina corrida e noturna, comer fora é quase que inevitável. E nem sempre vai ser um prato saudável. Por causa da correria, né, você acaba optando ali por um fast food, né, uma comida mais rápida, ou um lanchinho só para não ficar de barriga vazia. Ou então você até pula refeições, dependendo ali da sua urgência. Uma coisa também que costuma acontecer muito são os ensaios de madrugada. E geralmente acontece assim porque tem que ser um horário que todo mundo pode. E como a maioria dos profissionais trabalham em outros projetos, estão ali com mais de uma artista ao mesmo tempo, então acaba ali que a maioria dos ensaios vão ser de madrugada mesmo. Dependência de terceiros. Você raramente depende só de você. Você precisa de banda, produtores, contratantes, propaganda, depende de eventos para acontecer, de gente para te chamar para tocar. Ou seja, não está 100% no seu controle. E se você toca com banda, você depende de comprometimento coletivo. Todos da banda precisam estar alinhados, todo mundo tem que fazer ali o seu trabalho, tirar as músicas, ter ali o seu melhor empenho. Porque pode acontecer de alguma coisa acontecer com a banda por causa de um detalhe pequeno, entende? Então todo detalhe é importante. Às vezes a banda tá toda ali empenhada, fazendo o máximo, mas tem um que não tá e isso acaba impedindo a banda de receber novos convites, novos projetos. Às vezes as coisas podem acontecer por um pequeno detalhe que não é nada, mas foi ali um divisor de águas. Desgaste mental. Para quem está começando nessa estrada, o psicológico tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. O essencial, que é ali o estudo do seu instrumento, já consome muito do seu tempo e do seu desempenho físico e mental. Além disso, tem que saber investir no equipamento certo, aprender a ser criador de conteúdo, porque geralmente quando a gente começa, a gente tem que fazer todas as funções. Então você tem que aprender a fazer tudo, criar conteúdo, aprender edição, aprender como funciona uma mesa de som, aprender como captar, se no seu caso for bateria, as peças da bateria, os pratos, saber de equalização, mix, masterização. Fora isso, a cobrança é muito alta em shows, você não pode errar, tá todo mundo ali prestando atenção em você, muitas pessoas olhando, a expectativa é alta, comparação com outros músicos, medo de não dar certo, dúvidas sobre o futuro, e isso pode te desgastar com o tempo. Nem sempre a confiança está lá em cima. Necessidade de se vender. Hoje não basta tocar bem, você tem que mostrar quem você é, criar uma imagem, uma marca pessoal. Você precisa se destacar, senão você não tem chance. E é muito importante que você saiba se comunicar, falar sobre o seu trabalho, explicar o que você faz, convencer alguém a querer te contratar. Tem muita gente que toca bem, mas está parado, e muita gente que não toca tão bem, mas está inativo porque apenas soube convencer alguém a contratar ele. E por último, cansaço físico. Principalmente para quem toca bateria, usa muito movimento dos braços e pernas, movimentos repetitivos, postura. É praticamente um exercício físico. Ainda mais em shows que são de 2 a 3 horas, direto, com poucas pausas e pouco descanso. E a energia está alta ali o tempo todo. E essa é a parte que todo mundo vê. Mas antes teve todo o preparo, ensaio intenso, carregar equipamento, montar tudo certinho, fazer a passagem de som para ver se está tudo certo ali, depois fazer o show, depois o mesmo processo para trás, desmontar tudo, guardar tudo e é muito cansativo. Bom, esse foi o vídeo para vocês hoje. Se esse tema foi interessante para você, coloque aqui nos comentários o que mais você gostaria de saber que acontece no mundo da música, com quem trabalha com música, beleza? É isso aí, valeu, obrigado, Deus abençoe!